Olá, crianças do 7º ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá, vamos aí dar continuidade aos nossos estudos. Agora nós estamos vendo algumas coisas sobre medidas de volume que nós já iniciamos em sala. Bom, vamos definir algumas coisas melhor, né? Então vamos lá. Volume é a grandeza que vai representar o espaço ocupado por um corpo ou a quantidade de líquido que está cabendo em algum lugar. Vamos dar um exemplo, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma caixa, uma garrafa, alguma coisa que eu vou colocar água dentro, certo? Então aqui dentro eu vou encher de água. Quanto será que vai caber de água aqui dentro? Eu vejo lá na caixa de leite que cabe 1 litro. No copo de medida aqui de casa, cabe 450 ml. Ou eu tenho uma piscina que ela vai ter 2.000 litros. Ou, às vezes, vai ter 5 metros cúbicos de capacidade. Essas medidas, elas estão falando a quantidade de líquido que está cabendo dentro deste corpo. Então, sempre que vocês virem litros, ml, metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, tudo que for litros ou no final eu tiver esse cúbicos, vai ser uma indicação de volume da quantidade de líquido que cabe aqui dentro. Ou muitas vezes vai representar o espaço que é ocupado por um certo corpo. Pensem, por exemplo, que eu tenho uma jarra completamente cheia de água, tá cheia até a borda. Aí eu vou e eu coloco alguma coisa aqui dentro. Essa bolinha preta eu coloquei aqui dentro. O que vai acontecer? A hora que entrar essa bolinha, uma parte desta água que estava na banheira vai sair. Por quê? Porque este corpo está ocupando um espaço aqui dentro. Então, ele joga a água para fora para caber aqui dentro. A mesma coisa quando vocês entram em uma piscina ou numa banheira e a água dessa piscina, dessa banheira, sai pelos lados. É porque os corpos ocupam um espaço. Pensando nisso, a gente tem que entender que a quantidade de água que saiu aqui para fora é exatamente o espaço que esse corpo está ocupando. Teve um cientista chamado Arquimedes, na Grécia Antiga, que tem algumas histórias que a gente não sabe se são verdades ou não, que contam que uma vez ele estava precisando descobrir a quantidade de ouro que era construída as coroas dos reis. E ele não conseguia entender como ele ia fazer essa medição. O que ele conseguiu fazer? Ele percebeu que quando ele entrava na água, uma parte na água da banheira, uma parte dessa água saía para fora da banheira. E ele entendendo isso, o que ele começou a fazer? Ele enchia uma bacia de água, colocava a coroa de ouro aqui dentro, e a quantidade de água que saía era justamente a quantidade de ouro que tinha dentro da coroa. Então foi dessa forma que começaram os estudos sobre volume, sobre o espaço que os corpos ocupam. Lembrando, gente, que quando a gente fala de volume, a gente está falando de 3D, ou seja, 3 dimensões. Então, eu não estou pensando em um quadrado, em um retângulo, em um triângulo. Eu estou pensando naquelas formas que nós vimos no começo do ano, que são os chamados sólidos geométricos, que são aqueles objetos que nós temos no dia a dia. Eu tenho os cubos, eu tenho os prismas, os cilindros, as esferas, os cones e por aí vai. Bom, e nós temos algumas unidades de medida. Mas para a gente entender as unidades de medida, vamos relembrar como é feito o cálculo. Eu lembro que eu falei com vocês que quando eu tiver ou um cubo ou um prisma, né, aquela figura que parece um paralelepípedo, eu vou calcular o volume fazendo a altura vezes a largura vezes a profundidade. Lembra das 3 dimensões? Olha as 3 dimensões aqui que eu vou multiplicar para descobrir o volume.
Vamos supor, então, que a altura, a largura e a profundidade têm medida de 1 metro. Então, vamos calcular, ó. Volume é 1 metro, vezes 1 metro, vezes 1 metro. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Metro vezes metro vezes metro é metro cúbico. Por isso que nós temos aqui o cúbico, ou centímetro cúbico, ou metro cúbico. Por quê? Porque sempre eu vou ter metro vezes metro vezes metro. E para a gente conseguir fazer uma transformação de unidade, a gente tem que relembrar dessa velha tabelinha que a gente usa. Tabelinha que eu já falei com vocês, que vai ser o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Que a gente coloca os números aqui e mexe com a vírgula. E mexendo com a vírgula eu consigo fazer essas transformações que nós já vimos. Só que agora eu tenho tudo como cúbico. Milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Antes, quando eu não tinha nada, em cada espacinho desse cabia um número. Se agora eu tenho cúbico, em cada espacinho desse cabem 3 números. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 1 metro cúbico. E eu quero transformar em centímetros cúbicos. Então, a vírgula que está aqui no metros vai vir aqui para os centímetros. E eu vou completar com 0. Em cada um deles cabem 3. Então, 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. Ou a gente pode transformar, por exemplo, 20 decímetros cúbicos em metro. A vírgula que estava aqui vem para cá. E eu completo com 0. Aqui cabe mais um número e aqui eu tenho que colocar 0. Então, 20 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,02 metros cúbicos. Mas, professor, nesse meio tempo, aonde que está o litros? Exatamente aqui. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Ou seja, se eu quiser transformar de litros para metros cúbicos ou de metros cúbicos para litro, eu vou colocar o litro aqui. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos lá. Eu tenho 2 litros. Quantos metros cúbicos que são? Põe a vírgula no metro e completa com 0. 2 litros é 0,002 metros cúbicos. Então, eu lembrando dessa tabelinha, lembrando que em cada espaço cabem 3 números e que o litro está aqui no decímetro cúbico, eu consigo fazer todas essas transformações. Muito bem. Vamos em frente, então. Outra forma de pensar é que 1 litro é 1 decímetro cúbico e 1 metro cúbico são 1000 litros. Utilizando essas igualdades, a gente também pode fazer uma regrinha de 3 que nós já aprendemos para conseguir descobrir o que eu preciso. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos seguir. Para casa, para vocês treinarem, páginas 63, 64 e 66. Bons estudos e até a próxima aula!